Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos os escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do seu corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravo daquele ao quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que nos foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam uns agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim dela é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.